E aí, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você tem medo de morrer? Não, sério. Para um segundo aí, para de scrollar o seu mouse, para de pensar no boleto que você vai pagar amanhã, no trabalho de segunda-feira, na mensagem que você nem sabe se vai mandar ou apagar, e desliga um pouco do piloto automático por um segundinho. E pensa nisso. Pensa no que eu vou te falar. Pensa na palavra morte. O fim. O apagar das luzes. Falar você sente um arrepio, né? O estômago fica gelado. Bate aquela vontade quase que instintiva de, cara, que papo chato, que vibe errada. Eu vou pular para outro vídeo. É isso. É exatamente nesse desconforto, nesse lugar que a gente evita o tempo todo e a todo custo, que a nossa conversa vai começar hoje. Isso porque a gente vive numa era esquisita. Uma era que te bombardeia 24 horas por dia com a obrigação de ser feliz. Uma era que te vende a ideia de viver o seu melhor, aproveitar cada segundo. Carpe diem tatuado no pulso e postando stories com filtro. Mas, ao mesmo tempo, e é aqui que tá a grande piada cósmica, a gente vive como se fosse imortal. A gente planeja a vida para daqui 30 anos. A gente se estressa com coisas pequenas. A gente adia o que importa. Tudo isso enquanto ignoramos a única certeza que a gente tem. A única regra do jogo que ninguém, nem o bilionário com o foguete mais potente consegue quebrar. E esse paradoxo, essa esquizofrenia cultural, tá deixando a gente doente. Tá deixando todo mundo doente, ansioso, esgotado, com essa sensação constante e irritante de que você tá perdendo tempo. De que a vida não tem um sentido real, de que você é um ator num palco que não entende a peça. Você está correndo uma maratona sem saber onde fica a linha de chegada. E sabe qual é o pior? Você está fingindo que ela nem existe, esperando que ninguém note. A verdade é que ninguém te conta no feed perfeito, é que a gente está vivendo errado. De forma oca e inautêntica, a gente está desperdiçando a maior e mais brutal bênção que a nossa consciência nos deu. A noção da nossa própria finitude. E quanto mais cedo você sacar a profundidade disso, mais cedo você pode, talvez, pela primeira vez, começar a viver de verdade. Então, se esse vídeo está fazendo sentido pra você, calma, é só o início, tem muito mais pra falar. E, por favor, se inscreve no canal pra me apoiar e deixa um like no vídeo. Então, vamos lá. Capítulo 1. O segredo sussurrado no ouvido do general e que a gente esqueceu. Imagina a cena, tenta visualizar de verdade. Uma Roma antiga, o centro do mundo conhecido. Um general fodão, coberto de poeira e glória, retornando de uma batalha vitoriosa. Ele tá no auge, desfilando numa carruagem dourada, as ruas estão cheias, a multidão enlouquecida gritando o nome dele, jogando flor, tratando ele como se fosse um deus que desceu na terra. Ele sente o poder pulsar nas suas veias. Ele é invencível, ele é eterno. Mas aí, no meio desse barulho todo, dessa massagem no ego, tem um servo atrás dele. E a única função desse cara é segurar uma coroa de louro sobre a cabeça do general e sussurrar no seu ouvido sem parar, como se fosse um mantra. Olhe pra trás de ti, lembra-te que és um homem, lembra-te que vais morrer. Agora pensa na brutalidade e na sabedoria disso. No pico da glória, no orgasmo do poder, o cara é forçado a lembrar: calma, campeão, você sangra, você caga, você envelhece, você é um homem. E você vai morrer como o mais humilde dos seus soldados. Isso não era para ser depressivo, era um antídoto contra a arrogância, contra a ilusão de controle. Era um exercício de lucidez que mantinha o cara com os pés no chão, literalmente. Bom, os estoicos, que pra você que caiu de paraquedas eram uma espécie de filósofos gregos e romanos que sabiam muito. Tá, eles já tinham entendido essa parada há muito tempo. Sêneca, outro que também entendia bastante da existência, dizia que a vida não era curta, a gente que desperdiçava ela. A gente vive se preparando pra viver, mas nunca vive de fato. A gente reclama da falta de tempo enquanto gasta o tempo com distrações, preocupações inúteis e aprovação dos outros. A ideia era simples e revolucionária, saber que o amanhã não é garantido, e muda radicalmente a qualidade e as prioridades do seu hoje. Agora a gente avança no tempo, na Idade Média, com o cristianismo dominando a porra toda. Essa ideia não morreu, ela só se transformou. O Memento Mori virou um lembrete constante de que a vida é só um teste, um vestibular para a eternidade. A morte não é o fim, é uma passagem. E isso estava em todo lugar. Na arte existia a dança macabre, basicamente a dança da morte. Eram pinturas e afrescos mostrando esqueletos dançando e levando para o túmulo pessoas de toda a classe social. O papa, o rei, o camponês, a criança. A mensagem era clara: a morte é a grande equalizadora. Não importa seu status, seu dinheiro, seu poder, na dança dela todos são iguais. A morte era um personagem cotidiano, temido, mas bem familiar. Agora a gente vai avançar mais um pouco, para os dias de hoje, né? E como a gente lida com a morte hoje em dia? A gente a esconde. A gente medicaliza a morte. A gente terceiriza. A gente evita passar perto do cemitério como se a mortalidade fosse contagiosa. O hospital é um lugar de falha técnica, não de passagem espiritual.
A gente usa eufemismo como fulano nos deixou, partiu, descansou, qualquer coisa para não dizer a palavra morreu. A gente varreu a maior certeza da vida para debaixo de um tapete caríssimo e asséptico. E agora, a gente vive tropeçando nesse tapete o tempo todo, sentindo uma angústia que a gente não sabe de onde vem. Vem daí, vem de negar a regra número 1 do jogo. Capítulo 2. Como a ciência e o Instagram sequestraram a morte. Aí você vem e me pergunta, beleza, espertão, mas o que mudou tanto? A resposta é um soco no estômago. A gente trocou a catedral pelo laboratório e o confessionário pelo feed do Instagram. Antigamente, a religião te entregava um kit de sobrevivência existencial. Podia ser baseado em dogmas, em mitos, o que for, mas ela te dava um pacote completo. Ela explicava o mundo e te dava um código moral. E o mais importante de tudo, ela dava um sentido para a sua vida. E, consequentemente, para a sua morte. A morte dentro da fé não era um absurdo, era uma parte do plano maior, uma graduação. Exemplo, uma colheita. Com a ascensão da ciência, a gente começou a desmontar o relógio do universo para ver como ele funciona. E isso foi do caralho, não me entenda mal. A gente curou doenças que dizimavam populações, a gente foi pra lua, a gente criou uma rede mágica onde você está me vendo agora. O problema fatal é que a ciência é ótima em responder como, mas ela se cala completamente quando a gente pergunta por quê. Ela te dá o manual de instrução da matéria, mas não te diz qual é o sentido de estar aqui, consciente, nesse pedaço de poeira cósmica. E nesse vácuo de sentido, a ciência sem querer transformou a morte num mero problema técnico. Ninguém tem mais morte natural, porque a nossa visão de mundo exige uma causa, uma falha. A pessoa morre de falência múltipla dos órgãos, ataque cardíaco, insuficiência respiratória. Virou uma espécie de falha mecânica. O corpo é uma máquina que quebrou. Um moribundo não é mais alma se preparando para a jornada. É um paciente numa UTI, uma máquina cheia de fios e os bípedos técnicos, no caso os médicos, tentando consertar a todo custo. E se não consertam, era porque a tecnologia não era boa o suficiente. Os bilionários do Vale do Silício, com sua obsessão por biohack e longevidade, são o ápice dessa mentalidade. Eles acreditam que a morte é um bug genético, que um dia eles vão conseguir resolver, e basicamente isso é só arrogância. E aí entra aquela história toda, entra o mercado do capitalismo, o Instagram para preencher o buraco que a religião deixou. Sem o sentido de cima para baixo, a gente teve que inventar um sentido para nós mesmos. E qual foi a solução que a nossa sociedade encontrou? O culto ao eu, o self. A sua vida virou um projeto. Pior, virou uma startup. Você é seu próprio CEO e você precisa ter uma carreira de sucesso, um corpo sarado, uma vida sociável, invejável. Viajar o mundo, ler livros certos, ver os filmes certos, ser feliz, produtivo e otimizar o seu tempo. Seu perfil no LinkedIn e no Instagram virou o seu currículo existencial. E o problema, meu caro, é que quanto mais importante, grandioso e bem-sucedido esse eu se torna, mais absolutamente aterrorizante é a ideia de que ele vai simplesmente apagar. A morte virou o fracasso final do seu projeto de vida. Ela é a prova definitiva de que seu planejamento, suas metas, seus posts, tudo isso, no fim das contas, vai dar em nada. Ela fura a bolha da sua autoimportância, com a agulha da realidade. E por isso, a gente a odeia e a nega com tanta força. A gente se agarra na juventude, se entope de procedimento estético, esconde os velhos e os doentes. Tudo para não ter que encarar de fato que o corpo, esse templo do nosso ego, essa máquina que a gente passa a vida inteira otimizando, vai falhar, apodrecer e no fim, desaparecer. Capítulo 3. Heidegger e a verdade que ninguém quer ouvir. Eu sei, você deve estar pensando agora, puta merda, que papo deprê. Esse cara quer que eu fique pensando na morte o dia inteiro, que eu desista de tudo. Tá bom, calma, respira. A intenção não é te jogar num poço de niilismo. A intenção é te dar uma lanterna para você enxergar o poço em que você já está há muito tempo, mas finge que não vê. Para iluminar essa escuridão, a gente precisa chamar um filósofo alemão, um tal de Heidegger. O cara era denso, complicado, mas ele meteu o dedo na ferida de um jeito que dói, mas cura. Traduzindo do academicismo pro bom e velho português, o que ele disse foi mais ou menos o seguinte: a única coisa que realmente define a experiência humana, a porra da nossa existência, aquilo que nos diferencia de uma pedra ou de um esquilo, é que nós somos seres para a morte. Bom, que porra isso quer dizer? Quer dizer que desde o momento em que você respira pela primeira vez, você já está fundamentalmente orientado para o seu próprio fim. A morte não é um evento que vai acontecer lá no futuro, tipo a sua aposentadoria. Ela é uma possibilidade que está presente aqui e agora, nesse exato segundo e em todos os outros. Ela é a sombra que te acompanha o tempo todo, mesmo no dia mais ensolarado. De todas as coisas que podem te acontecer, a morte é a mais possível das possibilidades, porque ela não precisa de nenhuma condição prévia. Para morrer, basta estar vivo. Pensa em todos os seus planos.
A faculdade, o emprego, o casamento, a viagem dos sonhos, você constrói essa passarela imaginária na sua frente, toda bonitinha e organizada, com plaquinhas indicando o caminho. Mas a morte tá sempre ali, do lado da passarela, com uma tesoura gigante na mão, pronto para cortar a fita a qualquer momento, sem pedir licença, sem se importar com seus planos. Ser humano é isso, é caminhar na passarela sabendo da tesoura, é ser jogado no mundo com essa consciência fudida da nossa própria finitude. E isso é o que nos atormenta, que gera a famosa angústia existencial. Aí, o que o sujeito moderno treinado na negação faz? Ele evita olhar para a tesoura. Ele olha para a morte e diz: sim, eu sei que as pessoas morrem, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Tá bom, a gente trata a morte como um conceito lógico, abstrato, uma questão de silogismo, algo que acontece com os outros, com o homem universal dos livros de filosofia, com os números anônimos que aparecem no jornal. Mas a gente se recusa a internalizar a verdade mais íntima e brutal. Eu vou morrer. Eu, com minhas memórias, meus amores, meus medos, minhas piadas internas, meus arrependimentos e meus sonhos. Esse eu que eu passo a vida inteira construindo, defendendo e projetando, vai virar pó, silêncio, vai virar nada. É perdoável que a gente fuja disso. É um mecanismo de defesa contra um terror absoluto. O problema, e aqui Heidegger dá checkmate, é que viver negando essa condição fundamental é viver uma vida inautêntica. É viver uma mentira, como um peixe tentando viver como se não existisse água. Você vive com constante contradição na sua própria natureza. E essa contradição, essa tensão, gera um sofrimento silencioso, uma ansiedade difusa, a sensação de que algo está profundamente errado, mesmo quando tudo parece estar certo. Capítulo 4. A história de Ivan, o cara que tinha a vida perfeita e morreu de pânico. Se tudo isso ainda parece muito filosófico, muito distante, deixa eu te contar uma história. Uma história que talvez seja a mais importante que você vai ouvir hoje. A história de um cara chamado Ivan Lit, personagem de um livro do gênio russo chamado Tolstói. O Ivan era seu vizinho do comercial de margarina. Ele era o retrato do sucesso moderno. Ele zerou a vida no modo checklist social. Ele teve uma boa criação, estudou nas escolas certas, virou juiz, ganhava bem, casou com a mulher certa, teve os filhos certos, comprou uma casa bonita e se preocupava em decorar do jeito certo. A vida dele era um primor de equilíbrio, decoro e superficialidade. Ele fazia tudo certo para ser bem visto, para ser aprovado. A vida dele era, pelos padrões de todo mundo, uma vida feliz e bem-sucedida. Até que um dia, a realidade bate na porta, né? E ela não é educada, por causa de um acidente besta e ridículo. Enquanto ele estava pendurando a cortina nova na sua casa perfeita, ele cai e bate ao lado do corpo. Uma dorzinha chata começa, e essa dorzinha se transforma numa doença terminal. E aí, o mundo impecável construído pelo Ivan desmorona. Primeiro ele nega, depois ele começa a observar o teatro da hipocrisia ao seu redor. A esposa dele estava mais preocupada com o incômodo que os gemidos dele causavam e como a doença dele atrapalha os planos sociais da família. Os médicos que o tratam como um caso interessante, um quebra-cabeça biológico, mas nunca como um homem assustado que está morrendo. Os amigos que visitam por obrigação e rapidamente mudam de assunto para fofocas e jogos de carta, aliviados por não estarem no lugar dele, todos fingem, todos mentem para ele e para si mesmo. Mas o pior é a guerra que acontece dentro dele. Um pânico gelado, misturado com uma indignação infantil do por que eu? Eu fiz tudo certo, levei uma vida boa e decente. Por que isso está acontecendo comigo? Ele sempre soube de forma abstrata que ia morrer um dia. Mas ele nunca pensou nisso. Nunca sentiu isso na pele. A morte era para os outros. E então, no leito de morte, torturado pela dor física e pelo terror existencial, ele começa a olhar para trás. E a verdade o atinge como um trem desgovernado. A vida perfeita dele foi uma farsa. Foi uma sucessão de atos vazios, baseado em agradar os outros e seguir a regra social. Ele nunca fez o que realmente queria. Ele nunca amou de verdade. Ele nunca viveu de forma autêntica. Ele estava tão ocupado construindo seu próprio projeto de vida que esqueceu de viver. A constatação de que ele desperdiçou a única vida que tinha e que agora não havia mais tempo para consertar o enche de sofrimento e de uma solidão que era infinitamente pior que a própria doença. A única pessoa que lhe traz algum alívio é Gerasmin, um jovem servo, um camponês. Gerasmin é o único que não mente. Ele reconhece que Ivan está morrendo, tem compaixão, segura suas pernas para aliviar a dor e faz isso com simplicidade e honestidade. Ele é o único personagem autêntico da história. E é só no último instante, nos últimos minutos de consciência, quando Ivan finalmente para de lutar, para de mentir para si mesmo e aceitar a vacuidade da sua vida e a realidade da sua morte. É aí que ele encontra um lampejo de luz, um pingo de paz. A história do Ivan é a nossa história em potencial. É a tragédia de uma vida vivida de forma inautêntica, que só revela seu vazio absoluto quando a morte bate na porta e não tem mais lugar para correr.
Capítulo 5. O grande engano. Por que a sua busca por sentido tá te fudendo? Bom, e isso nos leva finalmente ao centro do nosso labirinto. A essa busca enlouquecida, essa obsessão moderna por um sentido para a vida. A modernidade nos deu uma tarefa quase impossível. Encontre seu propósito. Realize seu potencial. Deixe sua marca no mundo. Nos ensinaram que o sentido da vida está atrelado ao seu projeto, à sua carreira, à sua autorrealização. Ela está sempre presente no futuro. Então fica como se fosse um eu serei feliz quando me formar. Minha vida terá sentido quando eu conseguir aquele emprego dos sonhos. Eu só terei paz quando comprar meu apartamento. Eu vou sentir realizado quando eu for reconhecido pelo meu trabalho. Você conseguiu perceber a armadilha diabólica? É uma cenoura amarrada numa vara na sua frente. Você corre, mas está se movimentando e empurrando a cenoura para frente. Você nunca alcança, porque o futuro, por definição, nunca chega. E o pior, a piada mais cruel de todas. Entre você e esse futuro glorioso onde o sentido da vida supostamente mora, existe um muro intransponível, invisível, mas absoluto, chamado morte. Se o propósito da sua vida depende de algo que você ainda não alcançou, ele não é real. Ele é uma ilusão. Ele é frágil. A qualquer momento, um acidente de carro, um vírus, uma bala perdida ou simplesmente o acaso pode colocar tudo a perder. E aí, o que sobra? O pânico do Ivan. O desespero de eu ainda não fiz, eu ainda não consegui, eu não posso morrer agora. Então eu te proponho uma heresia. Talvez a pergunta esteja errada. Talvez a gente não devesse ficar se matando para encontrar o sentido da vida. Talvez, como o próprio Tolstói e outros sábios sugeriram, a gente devesse simplesmente buscar o sentido da morte. E o que isso significa? É você virar 180 graus. Significa parar de olhar para a morte como um erro, um fracasso, a anulação de tudo. E começar a olhar para ela como o elemento que define, que dá forma, que dá o valor, a urgência da própria vida. É a finitude que torna cada momento precioso. É a moldura preta que faz a pintura brilhar. É a certeza no fim que nos obriga, ou deveria nos obrigar, a viver o agora, com a intensidade que a ilusão da mortalidade nos rouba. Filosofar, como dizia Mostagner, é aprender a morrer. É se preparar para ela, aceitar, integrar na sua consciência diária, não de um jeito mórbido e paralisante, mas de um jeito radicalmente vivo. Conclusão. A rebelião do simplesmente ser. Então, qual é a saída? Se você chegou até aqui esperando uma fórmula mágica, sinto muito, você veio no lugar errado. Isso seria só mais um produto dessa cultura de autoajuda barata que a gente está justamente criticando. A saída não é uma solução, é uma mudança de perspectiva, uma rebelião. E a maior rebelião do mundo hoje não é gritar contra o sistema, é ficar em silêncio. A maior revolta é parar de correr. Olha ao seu redor agora. Bom, de novo, só que dessa vez de verdade. Olha para as paredes do seu quarto, para a luz do abajur, para a poeira dançando no feixe de luz, para a tela do celular ou do computador. Sente a textura da sua roupa na sua pele. Sente o peso do corpo na cadeira. Sente o ar, esse milagre invisível entrando e saindo dos seus pulmões. Legal, né? Você existe, aqui e agora. E o mundo existe porque você está aqui para perceber que ele existe. Essas paredes, essa luz, esses sons, tudo isso só é real porque a sua consciência está aqui, agora, projetando uma luz sobre eles. Você não precisa se tornar alguma coisa no futuro para ter valor. Você já é. Desde o momento que você nasceu, você já é o universo inteiro das percepções, sensações e experiências. Você já é, em si, um milagre estatisticamente possível. A gente aceita o chão, o céu, as paredes como elas são, sem antes de que elas sejam mais. Por que caralhos a gente não consegue se dar a mesma graça? Por que não conseguimos nos aceitar como a gente é? A ideia perniciosa, venenosa de que sua vida só vai ter valido a pena se você alcançar X, Y ou Z é a fonte primária da sua angústia. Seja gentil consigo mesmo. Você não precisa provar nada pra ninguém. Aceitar a morte não é desistir dos seus sonhos ou planos. Pelo contrário, é parar de construir o frágil castelo do sentido da sua vida em cima deles. É encontrar um sentido mais profundo, um alicerce que a morte não pode destruir. O simples e avassalador fato de estar aqui, agora, consciente e vivo. Aprender a morrer é o único jeito de finalmente começar a viver de verdade. É olhar para sua sombra, para sua finitude e, em vez de correr apavorado, chamar ela para dançar. O mundo tá gritando para você ser mais feliz, para você fazer mais, para você ser mais, ter mais e postar mais. O ato mais radical de rebelião talvez seja olhar de volta para todo esse barulho e sussurrar para si mesmo: não, eu já sou o suficiente. E só nesse silêncio, nessa aceitação, a gente pode começar a perceber que a vida não é uma corrida em direção ao troféu, mas uma dança no convés de um navio que a gente sabe que uma hora vai afundar. A questão não é ignorar o naufrágio, a questão é como a gente vai dançar até lá.